Um setor que tradicionalmente grande faz negócio com grande, se você não fizer nada em termos desse processo para isso acontecer, boas cabeças, bons projetos, bons fundadores que estão nesse ambiente de interface ali de startup, mas que estão muito dentro dos centros de pesquisa, universidades, se a gente não fizer nada, essa turma vai tocar em outra banda. Inovar não é apenas inventar novas máquinas, é também formar novas pessoas. Pessoas que se incluam na equação da transformação. Esta frase faz parte do manifesto do MineHub, o maior hub de inovação aberta para a mineração do mundo, com presença das principais empresas do setor. O convidado de hoje é muito especial, é um profissional que está à frente liderando essa iniciativa. Leandro Rossi, diretor executivo do MineHub. Essa conversa promete muito. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Vero, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. E nessa quinta temporada, mais uma vez aqui com meu grande amigo, sócio, Gustavo Roberti. Junto mais uma vez, mais um dia especial. Hoje um dia que a gente vai falar que tem muito a ver com a gente, que a gente está inserido 100% nesse assunto, né? Um assunto que eu acho que a gente mais está inserido. Então, falar de mineração, falar de colaboração, integração, melhores práticas. Inovação. Lembrando, quinta temporada traz tecnologia, inovação e impacto social. Então, vamos em frente? Bora. Vamos apresentar quem está com a gente? Mais uma vez, Davi. Boa. Muito obrigado, Davi. Mais uma conversa de alto nível contigo. Uma temporada sensacional, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade aqui para falar de inovação e do compromisso, né, de todo um ecossistema para evoluir, que ninguém avança sozinho, né, em desafios sistêmicos. Sem dúvida nenhuma, explorar isso com nosso convidado hoje vai ser muito gratificante e de grande aprendizado. Vamos embora. Boa! E tá conosco, né, Leandro Rossi. Leandro, muito obrigado pela presença, participação, aceitar o convite. Prazer todo meu, obrigado aí. Pô, vai ser bom demais essa Bom resenha. demais da conta. O mineiro fala bom demais da conta. Bom demais da conta, já entrega, né? Fácil. Mas uma satisfação grande, obrigado pelo convite aí. Parabéns pela série aí da Vero. Acho que é muito bom ter esses pontos pra gente debater, trocar umas ideias e experiências, que não dá para ficar dentro de um setor específico, Exato. Fechado, ou dentro de outro. Acho que esse aprendizado cruzado só vem somar. Então, é uma satisfação. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, né? Até falar para a audiência, né? Então, assim, falar um pouquinho de você, né, Leandro? Você hoje como diretor executivo do MineHub, que lidera, né, o maior hub de inovação aberta, né, da mineração no mundo, tem feito um trabalho fantástico, né? Eu estive com você 2 semanas atrás no evento, né, no Mine Summit, e ver, né, a quantidade de executivos, a quantidade de empresas, falar numa intercalação do tema de inovação, né, e quanto que isso gera valor. Então, estar com você aqui hoje, sem dúvida, é o momento da gente trazer conteúdo para a nossa audiência de qualidade, que impacta e, sem dúvida, vai gerar valor. Mais uma vez, obrigado, mas acho que, além dessa introdução que eu trouxe, né, Leandro? Pô, o Leandro, MineHub, está como diretor executivo. Acho que é legal, até para a audiência conhecer um pouquinho mais, quem é o Leandro? Bora. Mineiro, né? Acho Bora. que tem sotaque ali, bora. Já estamos em casa aí. Gustavo também viu? Gustavo, ele acha Sou que meio é carioca. meio mineiro. Meio carioca, Davi não meio mineiro. entrega. O Davi, você fala... Davi já Apesar dos não 11 tem anos jeito. morando aqui, eu ainda mantive minha raiz. Já, raiz. O pior é que a gente acha que não tem sotaque, né? Você fala assim, putz, o cara tem um sotaque carregado, o seu não, né? não, O seu você acha que é limpo, né? Comigo é o seguinte, quando eu tô aqui, Você... falam que eu tenho sotaque carioca. Quando eu tô lá, falam que eu tenho sotaque mineiro. No meio do caminho. Meio do caminho. Meio do caminho. Mais ou menos Juiz de Fora, por ali. Se for do 8º andar pra cima, ainda tem a piada que paga IPTU mais caro por causa da maresia, né? Mas vamos lá. Cara, eu acho que uma das coisas interessantes que a gente, quando trabalha essa lógica de onde que você está fazendo o quê, é de fato fazer parte dessa jornada, você está nessa jornada, mas tem todo um contexto que eu acho que foi... Legal. A minha história com o MineHub foi uma história muito interessante. Eu venho da mineração já tem mais de 20 anos, fui executivo na Vale muito tempo, depois também na Anglo American.
toquei negócios meus, que era o outro lado da mesa, que eu acho que é uma coisa muito boa para a gente ter, e em grandes corporações você não desenvolve certos skills, então isso ajuda, eu tinha uma vontade muito grande, então eu sempre procurei dar essa complementariedade em termos de carreira, de passo, até para você ter uma visão, né? Uma das coisas interessantes, no Summit que você citou semana passada, a gente viu uma apresentação do professor do MIT que trouxe um ranking de inovação, de países e inovação, e, cara, eu acho que ele mexeu com todo mundo na cadeira que estava assistindo ali, que a maioria dos países, o perfil das empresas inovadoras, executivos inovadores, diferentemente do que a gente acha, aquele estereótipo do jovem, aquilo, ao contrário, velho, quem está gerando a entrega grande, pessoa com senioridade, com experiência, convivência, por quê? Porque ela tem a capacidade de ter visto e vivido várias coisas, e isso permite com que ele inove, isso permite com que ele tenha uma disciplinariedade. É interessante o reflexo. Legal. Tem uma pesquisa que o MIT soltou, então deu para, ligado à parte de transformação digital, deu para ter umas provocações bem legais. Então, quando você tem um tempo desse no setor, e aí cheguei no Mining Hub, recebi um convite, que foi um convite engraçado, um headhunter que tinha me ligado, assim, cara, você conhece todo mundo da mineração, me dá uma ajuda, preciso de uma pessoa. E os headhunters são mais travados, né, com aquele negócio de abrir o que ele quer e tal. Eu falei, cara, você me fala o que você quer, eu vou te ajudar mais fácil. Aí na hora que ele tava conversando, ele falou Mining Hub, eu falei, olha, acho que o remédio que você tá procurando não é esse, que vai ser o interessante, que eu já conheci o Mining Hub como usuário, né, pela mineração. E aí desenhamos algumas lógicas de framework, ele falou assim, posso levar isso no cliente para trocar um pouco dessa visão? Pode. E aí voltou, não só levou, como colocou meu nome, e aí eu acabei estando lá no Mining Hub. Mas é um pouco dessa linha de conhecer o que você está fazendo ali, ter um pouquinho da jornada, te ajuda muito nesse ambiente hoje para a gente gerar valor via inovação, sabe? Então, eu venho muito tempo desse mundo da mineração, do mundo de desenvolvimento de negócio, que a inovação ela tem que estar presente em todas essas áreas, então isso facilita muito. A gente, por ser um hub setorial, né, um hub que tem 5 anos, é um hub que tem uma musculatura hoje completamente diferente, mas você gerar isso dentro de um hub que é setorial é sempre mais difícil. Você tem que ter ações e conteúdos mais verticais, mais profundos. Não dá para ficar naquele greenwashing ali o tempo inteiro, porque você não consegue atrair, seduzir e manter. Então, a pegada do hub setorial ela é uma diferença que você tem que ter um pouquinho desse conhecimento, mas ao mesmo tempo instigar para não ficar ali no mais do mesmo. Então, é uma combinação de fatores. E acabei chegando no Mining Hub e estou indo lá para o meu 3º ano já de vivência dentro do Hub. Foi uma maneira bacana de tocar pós-pandemia. Então, era um desafio grande de retomar e colocar. Então, está sendo uma satisfação. E eles ainda me pagam. Eu só não posso falar que paga bem, porque senão o pessoal acostuma. Você tem que gerar o desconforto. Mas é um prazer muito grande estar lá com a turma. Fazer o que gosta, né? Lógico. Falando do Mining Hub, para a nossa audiência, vamos entrar um pouco mais no detalhe. O que é, qual é o propósito do Mining Hub, para que ele funciona, qual é o objetivo no geral dele? Excelente. Na hora que você pega um setor industrial, de capital intensivo, que às vezes não é aquele setor que supostamente mais fechado, grandes empresas. Então, lá atrás, quando teve essa onda grande de empresas com desenvolvimento de programas de inovação aberta, aceleração, integração startup, a mineração, ele falou assim, cara, eu também preciso jogar esse jogo, como é que eu faço? E aí começa um esforço separado de uma iniciativa de uma empresa, uma outra, e aí a turma começou a entrar em contato, o que você está fazendo aí na sua mineração, o que eu estou fazendo aqui na minha, vamos trocar, começou literalmente assim, tinha reuniões, que era às vezes numa empresa, reuniões às vezes em outra empresa, cara, vamos fazer um negócio junto? E aí surgiu o Mining Hub. Eu acho que esse é um dos grandes pontos de intenção do Mining Hub, que ele surge de forma orgânica. Ele não é alguém que cria um produto e vai vender para atrair. Não, ele é feito pelas mineradoras, para as mineradoras e tocado por elas. Então, eu acho que isso dá uma genuinidade muito grande no ecossistema. Então, ele hoje, de um lado, por isso que a gente, na época que ele fundou, tem 5 anos, e ele vem num contexto muito interessante, porque o Mining Hub funda em janeiro de 19, uma semana depois. Então foi uma pauta positiva muito boa para a mineração. A gente vinha do acidente da Samarco. Depois, uma primeira grande retomada e uma pauta muito positiva. Uma semana depois, uma outra tragédia de Brumadinho. E aquilo mostrou para a gente, assim, tinha corrente, falou assim, agora acabou. Não tem mais o que fazer, o Mining Hub já nasceu fechando, acabou. E ao mesmo tempo foi vindo uma outra linha, falou assim, não, pera um pouquinho, é um problema que não afeta um só, afeta todos do setor. Então a gente tem que, e isso ajudou muito a reforçar, virou um ponto de debate, sem saber a resposta ainda, mas a gente virou e falou assim, pera um pouquinho.
é aqui que nós vamos ter que tentar fazer uma melhor solução para que isso. E aí surgem diversas iniciativas, inclusive o Mining Hub ganha uma força grande. Você tem hoje o IBRAM, que é o grande parceiro também institucional, mas o Mining Hub surge dentro desse ambiente, desse contexto. E aí, nesse contexto, sendo inovação aberta num setor tradicional, e a mineração é aquele setor também, os grandes setores, assim, onde a grama do vizinho também é verde, onde isso impacta. Então, de repente, uma começa a entrar, outra começa a entrar, outra, de repente você sai de 0 a 20 empresas no mesmo primeiro ano. Inovação sexy, todo mundo querendo, 2019, vem 2021, pandemia, foi... Até por inércia, a gente ainda andou muito bem em 20, nos obrigou a digitalizar nossos serviços, mas Hub... todo mundo apanhou o Hub mais ainda. Não faz lógica, né? A essência daquilo ali. Sim. E aí, 21 veio um ponto de inflexão muito grande, de fecha, segue, faz sentido, não faz, até porque a pandemia não estava nos dando. E aí a gente opta por tocar, eu venho para fazer essa nova etapa pós-pandemia, e ali a gente demonstra claramente que o espaço de colaboração de grandes players faz todo sentido. Não dá para fazer de A a Z, então você definiu os focos. Então, de um lado... Se hoje a nossa audiência estiver entendendo e levar só essa mensagem do que é o Mining Hub, de um lado você tem as mineradoras, grandes empresas que trazem para a mesa os principais problemas que elas têm dentro de algumas temáticas que são relevantes. Qual é a relevância da temática? Definida pelas próprias mineradoras. Então, você define o que é relevante e aí depois você vai no mercado, dá oportunidade para que as startups possam ajudar a acelerar e a desenvolver esses problemas. Interessante, e não tem filantropia, não. Fala com o pessoal, Sim, claro, é negócio. negócio. Se não fizer negócio, não adianta, não para de pé, não. Esse foi uma das grandes razões do framework que eu acredito. Cara, não dá para ficar nessas só área de inovação bonitinha, ter lugar legal, cara. Se não tiver negócio, contato, rede, não vai. E isso acho que foi um indicador interessante para a gente, que você vai vendo que você está no rumo certo, é na hora que a gente começa a receber referência de outros setores para fazer benchmark com a gente. Não, pera um pouquinho. E aí, na terceira vez que eu recebi a mesma pergunta, como é que vocês fazem para colocar os players para trabalhar em conjunto? Eu falei, tem que entender isso um pouco melhor. E aí você vê assim, apesar do setor ter uma narrativa, grandes players, fechado, etc, supostamente a visão geral é essa, mas você vê que é o seguinte, a gente tem uma área de cooperação muito grande. A gente estava falando agora, né, de barragens. Poxa, todo mundo tem barragem. Todo mundo tem alguma necessidade de melhoria, trabalho, ou enfim, o que for. Então, mas isso é estratégico, é sensível? Não. Se a gente resolve barragens, algumas soluções que são interessantes, então você consegue ter uma colaboração muito grande. Então, o setor da mineração, ele tem uma superfície de contato muito grande de cooperação. Esse é o grande segredo. Todo mundo com o mesmo problema. Você pega o setor de health, os caras brigam na caixinha de embalagem, então não tem, é tudo muito travado. Como é que você vai querer ter inovação aberta? Não dá. E aí vira uma plataforma para resolver o problema de forma colaborativa. Perfeito. Né? E aí explorando um ponto, né? E aí foi um tema bem debate. Essa pergunta ela é fácil, mas ela é difícil, tá? E ela não está no roteiro. Para facilitar. Para facilitar. Mas foi uma pergunta que a gente fez, né? Que você fez durante todo o Mining Summit, né? Que inclusive foi a chamada do Mining Summit. Foi. Né? Que é por que inovar vale a pena. E aí, na temática, agora vou dar tempo de você pensar, por que inovar vale a pena, eu acho que o que foi colocado, né, durante o evento e um pouco do discurso é resolver problemas reais, né, que trouxeram ali. Sim, tem uma camada durante muito tempo, até a gente se posiciona em transformação, né, a inovação como um pilar de pessoas buscando um propósito, mas muita pegada de tangibilizar resultados. Né? Acho que tem... Então, acho que queria trazer para a mesa quem não pôde estar no Mining Summit, né? E aí puder fazer uma síntese para a gente, né? Por que inovar vale a pena? Eu acho assim, acho que a gente tem uma oportunidade legal. Quem não pôde estar presente, primeiro que é um evento, eu acho que ele é um belo motivo de orgulho, não só para o setor da mineração, nem para o Mining Hub, longe disso, mas um evento que foi numa terça-feira, em Belo Horizonte, com 607 pessoas presencialmente, mais umas 600 online, teve quase 1.300 pessoas no evento como um todo, numa terça-feira à tarde, debatendo inovação no setor da mineração em BH. Você fala assim, cara, não, isso não aconteceu. Dentro da Sala Minas Gerais, que é um belo ativo que a gente tem aqui na Filarmônica, que foi fantástico. E isso aconteceu, cerca de 10, 15 dias. Quem quiser ver como é que foi o evento, tá no canal do Mining Hub no YouTube. Então, acompanhe, porque tem muito conteúdo legal. E eu falei, esses eventos, muita gente fala assim,
putz, dá um trabalho danado, parabéns, que belo evento. Não sei o quê. O meu trabalho no evento é lá atrás. É desenhar o evento, é a curadoria, é os nomes, é o que você vai entregar. É ali que eu perco o sono. O evento, para mim, Já tá chegou ali, negócio, já parou de pé, falei assim, vai embora. Já vai. Curadoria, estratégia. a estratégia do evento, o que você vai fazer e levar, em nomes, e a partir do momento que vai confirmando, e todo evento é assim, no início, você tem que ter algumas pessoas-chave que vão sustentar aquele conteúdo que você desenha, e depois vai ter no overbooking de gente, porque o cara vai vendo, é orgânico, né? Sim. Poxa, fulano confirmou e tal, e foi um belíssimo evento, acho que a gente conseguiu duas coisas que eu acho que vale a pena tangibilizar para a gente retorno, é o seguinte, é levar o debate da inovação para uma camada C-level. A gente levar a inovação para a estratégia, né? E às vezes eu vejo isso muito, é maturidade de empresas, níveis de empresas, cada uma tem um. Às vezes se discute, né, em reuniões de comitê executivo mesmo, está lá, performance comercial, performance operacional, resultado financeiro e tal, e depois separado vem inovação. Cara, é modelo, mas já não está. Inovação não pode ser tratada como uma área, ela tem que estar percolando em todas as áreas. Ela é uma maneira de se fazer um olhar diferente para agregar valor em cima daquilo ali. Se não for, vai virando aquela coisa de ter uma área legal de inovação. Ah, não, tudo contemporâneo, não, leva na área de inovação. Cara, se não sustentar, com 2 anos, 1 ano, o CEO fala assim, cara, o que está me dando de resultado? Então a gente preocupa muito com isso. E lá no Mining Hub, de devolver. Ciclo operacional longo, porque é setor de capital intensivo. Então, se você faz uma ação hoje, ela não coleta mês que vem. Então, os indicadores que a gente tem para acompanhar se está tendo sucesso ou não, ele tem que estar calibrado um pouco com a característica do setor. Então, por isso que o Summit ele vem trazer, que é o maior evento nosso, disparado, eu levo o debate da inovação para uma camada estratégica que sustenta a camada que faz acontecer na empresa e que realmente tangibiliza. E aí vem aquelas máximas que a gente sempre debate e conversa. Poxa, inovação é uma agenda que é uma agenda mais de longo prazo. Mas se você não dá resultado no curto prazo para essa ambidestria funcionar, você não chega no longo. Você não chega no longo se você tiver resultado no curto. Você não sai do curto se você não tiver a visão do longo. Então, como é que sai desse looping? É fazer essa inovação, esse resultado acontecer. Então, você tem que entrar nas camadas que são realmente, que formam opinião, desenham estratégia, que cobram esses indicadores, e a turma de baixo, nos grandes empresas que são ambientes complexos e ambíguos, como é que elas constroem esses business cases, esses caras para gerar valor. Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente está fazendo uma ação de desenvolvimento, de descarbonização na empresa, e às vezes é só gasto. Às vezes é só gasto, você vai ter investimento. Só que às vezes, cara, se você vai exportar um produto hoje para um mercado que às vezes vai ter uma sobretaxa, um CBAM, por exemplo, que é uma penalty se você não tiver um produto descarbonizado, mas o cara tem que pegar aquilo, colocar na conta, porque às vezes não é que ele vai ter aquela despesa, mas é um custo evitado. Então, saber contabilizar e tangibilizar resultado parece uma coisa simples, Não é. mas é uma conta de mais e menos. Só que tem que saber fazer o que eu ponho no mais, o que eu ponho no menos. Perfeito. Não é necessariamente aumento de receita só, mas se eu deixo de ter um custo evitado, ele é um saving, uma economia que eu vou ter se eu tiver aquele. Cara, põe isso na planilha, porque isso daí é na veia, sai no resultado. Pense um resultado de uma empresa, e a gente, como líder de empresa, você vê, eu gero um dinheiro numa empresa, eu tenho uma operação que gera uma despesa, eu tenho que ter um resultado. Cara, o que mexe o ponteiro nessa ação sua? Essa ação que você está fazendo de inovação, ela não pode ser legal para você, por isso que não para de pé. Sim. Mas é uma ação interessante, tá? Ela está em qual ponteiro? No ponteiro que mexe com a receita ou no ponteiro que mexe com a despesa? Ela não está em nenhum no outro, eu não adiciono venda, mas peraí, se você não fizer, seria pior? Então você não está sabendo relatar. Essas construções parecem simples, mas nem todo mundo, em grandes corporações complexas, sabem vender internamente essa lógica. E as startups, por sua vez, às vezes eu vejo muito uma angústia de grandes setores tradicionais de capital intensivo, por exemplo, assim, pô, a gente precisa de inovar, a gente tem que ter melhores startups, a porrada fica só em cima do lado da startup. Só que é os dois lados, é um par ordenado do lado do setor, que no caso aqui a gente está falando da mineração, com uma startup. Na maioria das vezes, os fundadores, a tecnologia é muito boa. O que falta também na startup é o quê? É a embalagem, é a construção do case, é saber vender aquilo ali. Então, esse complexo todo dessa engenharia, aliado a um setor de longo prazo, com 5 anos, com 2 de pandemia, então, ou seja, 3 no líquido, que é o Mining Hub,
nós estamos condenados a ter que entregar resultado agora. Então, eu acho que esse Summit ele vem coroar nesse aspecto. Cara, inovar vale a pena. Pode ser um ponto de interrogação no final ou um ponto final afirmando. Eu acho que a gente conseguiu entregar no dia que era uma afirmação e muito boa, sabe? Então, isso é satisfatório demais num hub de setor entregar valor. Hoje a gente tem quantos associados no Mine Hub? Você tem... do lado das mineradoras, 22, 23 mineradoras e contando, e a gente tem um outro stakeholder também, que são os fornecedores da cadeia da mineração, porque essa turma, eles têm tecnologia e agregam muito valor na solução das dificuldades e problemas. Então, a gente tem mais uns 25 membros, então em quase uns 50 ao todo, que a gente chama de corporates, pro pessoal. Owners e fornecedores, Exatamente, etc. exatamente. Ou seja, você atua no ecossistema todo. Exatamente. Umas 950 startups já passaram nesses 15 ciclos de aceleração do Mine Hub. E aí, quando a gente fala já passaram, não é simplesmente passou na porta e ficou sabendo, não. A pessoa ela entrou em algum scouting, ela foi selecionada, ou ela não foi selecionada, mas ela vivenciou a metodologia, ela participou de algum programa. Então, isso vai gerando para a gente também uma densidade do que a gente chama das mining techs, que são as startups que estão ali dentro desse setor, que é interessante. E eu costumo dizer o seguinte, quem que nunca tentou vender para uma grande empresa ou já participou pelo lado da grande empresa comprando? E isso não acontece na mineração, é só em outros setores. Você vai vender, às vezes, um serviço, negociar, o cara te manda um contrato de 100 páginas com um juridisquês lá em cima, sofisticado, o cara fala assim, cara, eu só quero ter uma tecnologia minha feita, eu não tenho nem advogado. Ou então o cara te pediu um fluxo de pagamento de 120 dias, assim, morri. Então eu cansava de falar isso, tanto na Vale quanto nas outras empresas, assim, a gente tem que também ter uma educação para lidar com o mercado e ajudar o cara a atravessar. É um cenário que é uma combinação. Então, acho que eu brinco assim, teve uma pergunta que me fizeram, uma provocação um dia, numa dessas da vida aí, que foi, se o Mining Hub acabar, alguém vai sentir falta? Se você achar que faz sentido e achar quem vai sentir falta, é que vale a pena estar existindo. E essa pergunta ela é provocativa e ela é muito interessante. Legal, E aí você fala assim, tá, a princípio não vou sentir... Vai. Porque se der tudo errado nosso, mas a gente está mexendo nesse ponteiro da cultura da inovação nas empresas e do lado do negócio. E isso dá tração para as coisas acontecerem. Mas é lento. E sendo lento, se a gente não souber conviver com isso, aí que você mata mesmo. E saber então, quantificar. Exatamente. Tem que quantificar, tem que saber trazer para a mesa corretamente. E isso tem que ser de um jeito que não é tão simples, parece. Criar indicadores em um ambiente de ecossistema. Criar numa empresa só é fácil. A gente distribuir para nós 4 aqui, o projeto A, B, C, D, tá cada um com ele, faz parte da sua meta, você tem que implementar. Bacana. Agora, e num ambiente colaborativo que você tem que ir por quê? Pelo convencimento e por achar que faz sentido e faz valor. Então, muda a métrica de condução. Não, e você está trazendo inovação, transformação cultural, de algo que você não tem background do que aconteceu ou não, e você está inserido numa variabilidade grande dentro do projeto que pode dar errado ou não, ou seja, não só aquela sua inovação. Então, comprovar que isso deu êxito não é tão simples. Não. A gente que trabalha com melhores práticas, inovação e etc., transformação cultural, a nossa principal dor é demonstrar efetivamente o ganho do que a gente está ali. Porque um projeto tem vários problemas, não só aquilo que você está atuando. E tem o ganho que são os tangíveis e os intangíveis que você tem que conseguir tangibilizar o que é intangível, que isso tem métrica, não é tão difícil de fazer. Quanto custa uma atividade que eu aumento um nível de segurança e evito um acidente? É só você fazer a conta. E aí você fala assim, olha, precifico isso, o meu custo de face, quer dizer que o meu acidente... Não, mas se eu não tenho, eu tenho uma lógica aqui. Então, essas coisas são muito interessantes. E é isso que eu acho que é a maturidade do processo para os dois lados. Que é o que você trouxe da MIT, né? Ou seja, trazer conhecimento de negócio na inovação, né? É a materialização. Então, talvez é esse ponto dos cabeças brancas, né? Gerarem a inovação mais percebida. E aí, conectando esse ponto que a gente está falando aqui agora, né? Se a gente pensar numa conexão da inovação como um pilar estratégico, né? Acho que a gente está falando disso, inovação como um tema central, pessoas certas no local certo, né? Então, vou ter ali, será que aquela pessoa que vai conduzir aquele ciclo de inovação está melhor para puxar aquela iniciativa? Talvez ele tenha um menor apetite a risco, ou ele é uma pessoa que ele é mais analítica, né? Então, acho que ter essa análise. Perfeito. Combinado com uma cultura de inovação que permita, né, uma experimentação, mas não de forma, vamos experimentar, mas sem ter resultado, né? E aí, acho que trazendo esses elementos numa perspectiva que também tem um acesso ao risco, né, são ingredientes que a gente permita que tenha uma inovação poder permear melhor.
Agora, como fazer isso, né? Ou fomentar isso no momento que você está com um hub que ele fomenta a inovação e fazer articulação com grandes companhias, né? Igual você trouxe Vale, a Anglo-América, companhias que são os owners que detêm isso, com a cabeça de uma startup que também tem um outro olhar. Então, como que nesse contexto, nessa Ou seja, sopa, um setor tradicional. um né, setor tradicional, que não dá para tirar a Exato. predominância. e que é difícil o que você tradicional. trouxe, né, de um pragmatismo, tem um pragmatismo Claro. também, né? Foi falado bastante no Summit de pessoas, né, para fazer isso acontecer. Como conectar esses pontos, né? Eu acho que assim, talvez você tenha audiência, quais são as lições aprendidas que você teve, né? Que você poderia compartilhar com a nossa audiência de garantir uma jornada de inovação aberta, garantir, né, um olhar de resultados focado para o negócio. O que você poderia trazer de aprendizados Boa. nos 3 anos aí de Boa, Money eu Hub? acho que bom, a pergunta é fácil de fazer, mas eu acho que é um diagnóstico interessante de jornada aí que dá para trazer algumas coisas para a gente compartilhar aqui e refletir. Mas do final para o início, o que eu acho que vale a pena pensar? Se eu não fizer nada para sincronizar esse como, para fazer isso acontecer, o que é o impacto? Vamos lá. Um setor que tradicionalmente grande faz negócio com grande, Uhum. se você não fizer nada em termos desse processo para isso acontecer, boas cabeças, bons projetos, bons fundadores que estão nesse ambiente de interface ali de startup, mas que estão muito dentro dos centros de pesquisa, universidades, se a gente não fizer nada, essa turma vai tocar em outra banda. Eles vão tocar em outro lugar, porque vai para Sim. outro lugar, inevitavelmente. Sim. Vai buscar onde tem negócio. Exatamente. Então, hoje, eu costumo dizer o seguinte, não tem filantropia nessa loja. Você não faz isso para atrair startup porque é legal. Não. Tem que ter negócio acontecendo. Agora, então, se a gente não fizer isso, o primeiro efeito que eu acho, que é o efeito deletério, é que você vai perder para outros setores boas cabeças e bons Fuga de projetos. talentos, né? Primeiro ponto. 2, se você não cultivar na base, na linha do talento que você trouxe aí agora, que eu acho fundamental, que é aquele cara, antes dele definir o negócio dele, ou naquele ambiente já final de Gerar universidade, centro de pesquisa, que são os estudantes, lá atrás os jovens. Hoje você vai perguntar para um jovem, ele prefere realmente trabalhar em outros setores a trabalhar Sim. no setor da mineração ou de capitais mais industriais. Então como é que você faz para seduzir esse cara? E aí tem umas coisas bem interessantes que você tem que entrar na linha do como. Eu hoje eu falo, eu tenho toda a jornada, eu me ponho muito no lugar de quem está ali consumindo o que a gente está fazendo, igual aqui no conteúdo nosso. A gente fica falando do que fazer, pessoa, tá, mas como que faz Como isso? faz, né? Eu acho que essa é a maior entrega que a gente pode deixar para alguém que quer participar, ajudar e colaborar em conjunto com você. Então, por exemplo, a gente trabalhou ano passado, tem 2 anos, desde 22, depois em 23 ia crescente, hackathons com as universidades, para a gente atingir essa camada de estudantes ou pessoas que estão ali conhecendo a mineração. Quem é das áreas mais técnicas de mineração conhece o setor. O cara está fazendo geologia, claro. o cara sabe que ele vai trabalhar naquele setor, como Aham. exemplo. Mas hoje, o mundo de profissões ele aumentou muito, né? Hoje você não tem mais aquelas 3 linhas ali, você tem muitas coisas aplicando. E isso é interessante, porque a gente como setor, você tem uma narrativa construída com um setor que é difícil trabalhar, por diversas razões, então você tem que desconstruir para depois construir uma lógica. Como? Aproximando. Eu acho que é abrindo o diálogo, abrindo a conversa. Então hoje, por exemplo, eu lembro que um dos hackathons, a gente estava num dos intervalos, um menino me procurou e falou assim, cara, eu estou desenvolvendo uma AI para um trabalho, eu queria trabalhar na área financeira, desenvolvendo isso e tal. Eu falei, não, legal, tal, você já testou, desenvolve. Se você balançar uma árvore, vai cair 4 folhas e 5 caras desenvolvendo AI para financeira. Você já parou para pensar nisso? Já. Por que você não desenvolve a sua AI e você lembra que financeira tem na mineração? É porque eles pensam que às vezes a mineração é a mina. Aham. Sim. E o tanto de atividade que você tem antes, desde mapeamentos sofisticados, matemáticos, para exploração mineral, mina, produção, beneficiamento, logística, envio, transporte, cliente, pós, aplicação. Aí a hora que eu comecei a conversar, eu falei assim, caramba. Você tá Eu falei, olha, e vou te falar... Conectando E tem muito mais dinheiro, nessa cadeia do que você ir brigar no setor de finanças. Aí cai a ficha, ele entende, caramba. Então a gente... Tem uma educação, né? Educação, você tem que aproximar, conversar e levar. Então esse é um primeiro ponto. Olhando para o lado do ambiente muitas das pessoas da audiência que pode estar nos escutando, dos ambientes complexos, que são as grandes empresas, como é que a gente faz para orquestrar isso? Acho que você trouxe alguns pontos que são chave.
levar com que isso seja debatido de fato na estratégia, que isso aconteça e amorteça dentro da estratégia da empresa a inovação e a forma de fazer de uma maneira diferente, desde incentivos, desde de maneiras de buscar aquela pessoa interna que inovação, nós não estamos falando aqui de disrupção o tempo inteiro, nós estamos falando de incremental, de coisas que são necessárias, melhorias, que aquilo pode gerar uma economia em capital intensivo, que são grandes volumes, tem muita coisa que pode se fazer. Na hora que você traz para pessoas em ambientes complexos, quem nunca viu o sabotador, né? Sim. Imagina aquela grande atividade, você está trabalhando 2 anos, o cara fala assim, o cara está trabalhando naquele negócio ali, não, aquele é louco, aquele ali não vai, aquele não vai. E no dia que foi, é o cara que mais recebe tapinha nas costas e cumprimento. Cara, eu sabia que isso ia dar certo, eu tinha certeza que isso ia. Quem nunca viu isso? Aqui eu nunca vi acontecendo. Não, isso acontece lá fora. Acontece em outros lugares. Então, esse tipo de coisa, como é que você faz para mapear isso e conseguir com que esse ambiente seja positivo para que essa inovação e no final do dia que os negócios aconteçam dentro da empresa, o empreendedorismo e várias questões. Mapear esses pontos de sabotadores e dificultadores. Na maioria das vezes são pessoas que às vezes estão focadas em algum assunto e aí quem nunca viu isso também aqui nunca aconteceu. Às vezes a gente é de uma área que é completamente focada no resultado, ou produção, ou comercial, operacional. Às vezes você vai pedir um funcionário novo para contratar, cara, você tem que justificar de todas as maneiras. De repente, brota uma área de inovação do seu lado com 30 caras novos, um lugar bonitaço, então o cara vai ser, bicho, cara, mas que esse negócio deu errado. Esse cara tá de sacanagem comigo, olha eu que produzo aqui, eu tô fazendo. Então como é que a gente faz? No core business acaba gerando barreira natural. E supostamente o cara da inovação que tá lá naquela ilha dele achando que é bonitinha, mal sabia que aquilo é uma bomba relógio. Se ele não der resultado em 1, 2 anos, tchau. É verdade. E o cara da operação é o cara que vai sustentar o resultado dele acontecer. Como fazer isso, cara? Tira a mesa do meio, aproxima as cadeiras e trabalha junto. Eu acho que esse é um ponto. De pessoas certas nos lugares certos, é isso. Tem que ter esses sponsors internos, essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Uma boa ideia lá fora. Eu brinco, um paralelo muito grande. Você deu como exemplo uma Vale, uma BHP, empresas grandes, complexas, uma Anglo. Imagina você num paralelo num parque grande. Tá num parque na Disney grande. Acaba a luz e a pessoa que era seu guia solta a sua mão. Acendeu a luz, você olha pro lado, cadê o guia? Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Ixi, é a startup quando ela chega num ambiente complexo. Às vezes aquele cara que estava sendo a grande interface dele, puxando o projeto dele, o cara trocou de área, o cara saiu da empresa. E aí o outro que recebeu o projeto, assim, cara, isso não é prioridade minha não, agora segura aí. O cara não tem fôlego para ficar segurando a vida inteira. Então, esse ambiente de experimentação, de aceleração, a gente, como grande empresa, tem uma responsabilidade tão grande quanto, e, de novo, não é filantropia. Os dois lados têm que demonstrar muito claro o valor para fazer ganhar. Isso um pouquinho começa a tangibilizar resultado e fazer isso acontecer. Leandro, queria trazer você falou vários pontos aqui interessantes, né? Você até trouxe que a quantidade de empresas, né, associadas ao mining é praticamente metade mineradora e metade, né, praticamente, da cadeia exatamente, de fornecimento. Mas quando a gente fala aí e você citou algumas vezes aqui, o setor da mineração como um setor de capital intensivo, né, e nós da Verum trabalhamos muito nessa etapa de CAPEX, né, no ciclo de vida do projeto, né, e não tem jeito, né, para extrair um recurso mineral da natureza. É preciso estar no local, né, não existe outra tecnologia, uma tecnologia inventada que mude essa lógica. Acaba sendo necessário uma série de investimentos recorrentes, né, dessas empresas, em virtude dessa natureza do negócio. O ciclo de vida de investimento, desde as fases de desenvolvimento de projetos, é muito longo. Sim. Né? E muitas vezes somados a diferentes tipos de ineficiências. Né? Umas relacionadas à complexidade do ambiente de desenvolvimento de um projeto, a outra inerente ao próprio ciclo de vida da execução de um projeto que, por natureza, diferentemente de uma operação mineral, é feito predominantemente por terceiros. Né? Exato. Óbvio que a gente já vem conversando sobre essa temática, né, da construção e como trazer mais produtividade, competitividade, previsibilidade para esse tipo de ciclo, né, dentro da mineração. Mas como é que você vê esse desafio onde grandes empresas precisam estar envolvidas numa mudança de mindset de mercado, junto também com um ecossistema que, se não acompanhar, se não tiver junto,
não vai, né? Assim, e aí é um pouco até diferente do conceito de uma startup resolvendo, é o ecossistema em si reunido resolvendo um problema comum para que a gente busque relações ganha-ganha. Como é que você encara esse tipo de desafio, esse tipo de visão? Olha só, acho que quando você olha, não dá para todo remédio ser o mesmo para todos os problemas, não tem jeito. Quando você olha para uma combinação de uma startup desenvolvendo uma prova de conceito, escalando para o MVP e isso dando certo, é um perfil de problema que você tem. Com certeza. Sim. Problemas de alta complexidade não é essa a forma que você vai resolver. Que Você vai ter envolve que múltiplos atores, Exatamente. Você vai ter que sincronizar mais atores, por exemplo, para ajudar. Descarbonização, você não vai descarbonizar como startup fazendo uma... pronto, a bala de prata está aí. Não é. Não Você tem que tem. fazer um rol de ações. Projeto de capital intensivo e grandes projetos de capital para fazer acontecer, eu vou trazer ainda mais uma variável nesse raciocínio seu que é interessante. Primeiro, geralmente quem vai tocar o projeto, ou quem lidera e faz o projeto ali tocando, tem uma paixão por aquela questão do projeto. Mas o cara que Perfeito. toma a decisão, o dono do dinheiro, o acionista que toma a decisão, ele não tem a paixão pelo... Ele quer ver aquilo dar certo. Ele E quer olha ver o que negócio. interessante. Ele toma a decisão de alocar a grana naquele projeto com um tempo ainda antes do cara que vai começar a fazer a implantação do projeto, Perfeito. bem antes. E isso partindo de um princípio que você tem numa rota que aquele recurso mineral já foi mapeado e tem potencial. Sim. Olha que interessante. Na melhor das hipóteses, está falando de um ciclo de anos. Na aí. verdade, depois você fala de 5 anos, pelo menos você pode ir de pé. E aqui estou dando uma simplificada total, ainda mais fora do Brasil, Perfeito. pós os grandes, que é a parte de licenciamento. Então você tem 3 pontos de interessante aí que a gente tem de aprendizado e ação coletiva na hora que a gente olha para essa disciplina sua de grandes projetos. Primeiro, a disciplina do capital. Onde eu vou alocar, a tomada de decisão do capital, para onde eu vou alocar, hoje tem uma disciplina muito mais forte do que eu vou fazer. Menos riscos, menos apostas e um pouco mais porque a governança em cima do recurso, ela exige. Claro. Ok, passei nesse gate da escolha do capital, vou fazer. Tá, então você tem a implantação do projeto, que é um outro também que, supostamente, aqui é onde eu vejo uma grande oportunidade. Por exemplo, a gente discute às vezes gates de aprovação de projeto, etc, etc. Cara, olha só, vamos pegar uma demanda, como é que a gente tem espaço grande para a gente otimizar? É melhor a gente otimizar sem ter ninguém dando porrada para a gente que tem que otimizar na força. Exemplo, muda a matriz energética, você tem que fazer eletrificação. Cara, matéria dada, vai eletrificar. Para eletrificar, eu preciso de quê? Minerais estratégicos. Para ter minerais estratégicos, eu preciso de quê? Projetos. Para ter projeto, tem que ter exploração. Para ter exploração, tem que ter capital para fazer isso acontecer. Tá, eu quero fazer eletrificação na frente. A mineração tem um ponto fundamental, porque ela vai ajudar a fazer esse processo. Qual que é o volume de projeto que tem hoje para sustentar a demanda de eletrificação em termos de minerais? Não tem. Por isso que fica essa corrida toda atrás de cobre, atrás de lítio, etc. Então imagina a gente que tem uma disciplina de capital, quero fazer, tem projeto. Mas nós vamos ter que fazer 12 gates de aprovação de projeto, nós vamos ter que analisar. Eu falei, cara, como é que a gente faz isso? Respeitando a governança, mas um fast track que seja positivo e com boas práticas. Fluxo de valor otimizado. Perfeitamente. E com a visão já, não dá para fazer assim, eu gasto o esforço todo, vou até aquele gate e entrego. Aí ali troca de mão, quase que perde-se o que... Cara, o que você já está construindo ali na primeira etapa tem que já alimentar bem feito o que vem para frente. Porque senão vira o quê? Você tem que ter o projeto e tem que ter o otimizador do projeto das partes, porque um não conversa com a engenharia do outro, etc. Como é que a gente já vai ganhando boas práticas nisso? Olha, isso que a gente está fazendo, cara, não custa. Dá para fazer bem feito? Perde-se. O custo evitado que você tem de tempo, projeto e indicador é diferente. Quanto mais dia eu atraso, é pior. As proxies de VPL por dia são substancialmente maiores do que VPL por CAPEX investido. Perfeito. Então, na hora que você junta isso e a gente pensa em como gerar aprendizado coletivo e dentro de setores que você pode gerar aprendizado, o espaço é muito grande. Você olha pela oportunidade. Tem espaço para eficiência? Tem. Agora, esse espaço de eficiência, será que a gente... É igual aquela coisa, será que eu estudo antes de eu chegar na prova ou na hora que eu estiver na prova apertada eu vou ter que me virar? Que é o caso quando a demanda de mercado vira. Eu preciso de mineral para eletrificar.
entregar, ponto. A matéria é dada. Aí vem aquela avalanche, o efeito chicote para trás na cadeia. Se a gente começa a fazer projetos melhores e mais rápidos, esse é o grande desafio nosso, projetos melhores, mais rápidos, que cerquem toda a qualidade, com governança e com investimentos menores. Putz, isso é o creme de la creme num projeto. Com sustentabilidade, porque o sem setor dúvida alguma. também precisa desse recado. Sem dúvida alguma. E aí trazer, ou seja, a gente tem na mesa um problema a ser resolvido. Gigante. É um problema gigante. Inclusive, foi debatido no Summit também, né? O próprio Ciani colocando isso de forma brilhante, exatamente o que você descreveu aqui em relação aos gates de aprovação de FEL, né? O nível de colaboração que a gente tem na construção e como que a gente implementa um projeto. E aí, trazendo para a mesa, né? Acho que até para a gente debater entre a gente, então a gente tem um problema que ele é dado, né? Certo. Que a gente tem dinheiro na mesa. É um setor que ele tem um capital intensivo, que ele demanda a execução de projeto. O ambiente para você resolver esse problema não vai ser na hora da contratação, porque o seu viés é para discutir uma minuta contratual, né? Da forma de eu contratar, seja uma engenharia, seja um fornecedor de uma estrutura metálica, um equipamento engenheirado, ou quem vai fazer a obra. E aí um outro ingrediente na mesa é que isso toda hora acontece. A demanda da execução do projeto é para garantir aquela execução, premiações relacionadas àquele momento, então existe toda uma lógica destinada para isso, e aí o que eu trago para a mesa é como, né, até para a gente discutir o como, né, como mudar essa chave e discutir esse ponto, essa inovação no modelo de gestão, que não é uma inovação mais focada na tecnologia, na conexão, porque é um problema complexo. Claro. Como fazer isso? Acho que é um ponto assim, como que você enxerga até no Mine Hub, como que isso eventualmente poderia ser resolvido sem ser da forma... Assim, será que a forma tradicional é correta ou a gente precisa de algum gatilho no mercado que emerge um problema que a gente tem que resolver de uma forma diferente? Eu acho que a forma tradicional, não tem como falar que ela é certa ou errada, é a forma tradicional que funciona. Existe. Como é que a gente faz para otimizar valor em cima disso dali? Geralmente, numa equação ali, você vai ter que adicionando novas variáveis. Então, uma que você trouxe, e eu gosto muito para quando a gente está falando de grandes corporações que são complexas e ambíguas, é o apetite a risco. Uma vez que você traz para a mesa que o potencial de ganho daquele projeto é grande, tem os fundamentos de uma maneira correta, eu posso baixar a guarda, não de fazer coisa errada, mas eu posso baixar um pouco alguns requisitos na construção para eu ganhar prazo, porque eu topo correr o apetite àquele risco, uma vez que o prêmio faz sentido para mim. Isso parece óbvio, mas não é. Porque risco é uma coisa subjetiva. Tem hoje diversas maneiras de você tangibilizar questões subjetivas, e risco é uma delas. Como é que você faz a mitigar, o que você traz para a mesa e tal. Mas no tomador de decisão, que eu acho que é o principal ponto na hora que você começa a discutir grandes fluxos de investimento, o tomador de decisão você tem que trazer para ele uma certa confiança. E hoje o que está acontecendo muito grande, nós não estamos falando de dilema é que não tem resposta. Mas hoje quando você traz pressões de áreas de governança e protagonismo dessas áreas, governança e compliance, governança, gente, é a melhor maneira que eu faço para os meus processos internos extrair melhor valor para a minha operação. Isso é governança. Compliance é lei, cumpra-se. Agora, hoje, os executivos, nós como um todo, a gente começa a se cercar demais atrás dos processos e começa a não tomar decisão. E eu acho que esse é que é o ponto hoje, que a gente tem que... É uma discussão desde conselhos de administração, passando pelos líderes, porque hoje os executivos que puxam, ele faz o modelo mental na cabeça dele, dado o risco, dado o prêmio, ok, eu topo, pode tomar. Só que hoje o que está acontecendo? Como tem tanto processo e tanta governança e tanta coisa, cara, tem que rodar ali na área de risco, ver a gestão, depois vocês trazem para mim. O que significa isso? Mais recurso, mais prazo e custo de oportunidade que vai ficando. Então, qual que é o equilíbrio? Eu acho que a palavra-chave chama-se equilíbrio, é sincronizar isso. Na maneira que eu consigo desbloquear algumas coisas, na maneira que eu consigo ter o risco avaliado, mas tomando o risco para que essa questão do negócio seja acontecida. E às vezes a gente vê cases de sucesso assim, putz, o cara executivo ali teve uma visão sensacional. Às vezes a visão estava dada, é a questão de tomar a iniciativa, é destravar. E isso não ser punitivo, porque você pode destravar e às vezes errar.
mas você tem que ter a gestão controlada daquele risco, qual que é o tamanho do impacto naquele erro, naquela fase. Então, metodologia é o que mais tem. O que a gente não pode hoje é se cercar de não tomar a decisão. E isso a gente tem visto muito frequente, porque as áreas que são essas áreas de controle estão tomando um peso tão grande, às vezes, que às vezes o cara tem medo de tomar a decisão. Então, eu acho que isso impacta bastante um pouco nessa eficiência toda que a gente tratou aqui. E que você acha que trouxe de uma maneira muito boa, que é a questão do apetite ao risco. Legal. Uma coisa, desculpa, Gustavo, só uma pergunta adicional aqui, lembrando de um ponto que você trouxe no meio da sua fala anterior, quando você trouxe a questão dos talentos. Boa. Né? E, de certa forma, está conectado com o que você acabou de falar. Né? Pessoas mais qualificadas têm maior capacidade de tomar melhores decisões, mesmo em cenários complexos. Com certeza. Né? Quando a gente debateu com executivos aí ao longo desses últimos 2 anos, o que fazer, né, dentro dos setores de mineração e metalurgia, a melhora do ambiente para a construção, né, desse setor, ciclo de vida do projeto de capital, um dos grandes gargalos que apareceram, que a gente precisa endereçar no mercado, é a capacitação das pessoas. E a atração dessas pessoas, como você bem disse, né, através dos hackathons que você já faz dentro do mining, a atração desse jovem talento que está na faculdade se formando para dentro do nosso setor e não um êxodo deles, que já são menos do que antigamente entrando nas universidades de engenharia, mas esse êxodo para outros setores mais sexys, de tecnologia, de mercado financeiro e etc. Como é que você enxerga essa correlação e esse compromisso até social, mas que também acaba sendo um compromisso econômico, né? Porque cada vez quando você tem menos talentos, você tem menos tomadas de decisões melhores, você tem piores resultados, é um ciclo vicioso de espiral negativa. Como é que você reverte? O que você conseguiria trazer aqui de insight para a gente ir para o ciclo de vida de alta? Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar. Às vezes a gente tem várias dificuldades num setor, mas às vezes você tem que aprender também a explorar as coisas boas que você tem no seu setor. Então, por exemplo, o setor da mineração é o único setor que não dá para mover o ativo por incentivo fiscal, eu vou tirar minha mina daqui e levar para isso. Não existe. A reserva tá ali, você está ali naquele lugar. Então, isso é uma coisa muito interessante, positiva. Por isso que eu gosto, eu tenho uma paixão muito grande no setor da mineração, porque ele tem um poder de transformação muito grande. Grandes players, mesmo os menores, são grandes naquela região. Perfeito. Capital intensivo, porque tem que tocar aquilo, e você consegue transformar. E geralmente a gente conhece muito daquela realidade do território local. Dito essa lógica de condição de contorno, nos resta fazer o quê? Poxa, pensar uma maneira muito interessante de relacionar nesses territórios que são aonde você está envolvido para você despertar de maneira sustentável. De novo, nós não estamos falando de filantropia, estou falando disso. Isso mexe no ponteiro. Né? Sustentabilidade de negócio, pessoas locais, não por cota, mas porque você quer desenvolver e quer fazer e quer acelerar. Então, agora, não adianta a gente também achar que vai revolucionar, você tem que fazer as esteiras. Sim. Então você pega, às vezes, um conhecimento básico. Tem um projeto muito grande que foi feito, uma das grandes mineradoras nossa, da Nexa, junto com o pessoal da AWS. Poxa, fizeram um programa de capacitação de 100 mil pessoas. Olha, 100 mil pessoas em lugares remotos que eles atuam para a conexão de tecnologia de base inicial. Você fala, poxa, tudo bem, vai garantir a empregabilidade do cara? Em São Paulo, na Faria Lima, não. Mas na região dele, para ele aumentar o nível dele ali, vai. E a partir dali, você vai fazer o que com o cara? Cara, você diz, o que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem. É o excesso de possibilidade. Você deu oportunidade para ele assumir o protagonismo. Você deu uma base e a partir dali ele começa a ter a oportunidade de pelo menos entrar naquele debate. Isso é sustentabilidade. Legal. Isso lá na frente volta com uma qualidade melhor de mão de obra para você. Enfim, você tem um debate. Aí você quer discutir sobre machine learning autônomo de máquinas, e você vai tirar o empregado daquela função que ele está ali acostumado a fazer, e ele vai ter que sair da máquina, porque ela vai ser autônoma, para você colocar o cara onde? Dentro de uma operação remota, num container no escritório. Os indicadores não são os mesmos, o cara não tem aquela habilidade. Então, como é que você faz a capacitação daquele cara? E se você já começa a formar na base, a turma já vem um pouco mais embarcada. Então, tem espaço, cara, e isso nós não estamos falando aqui de contrapartida obrigatória para projeto, compulsório. Não, nós estamos falando aqui de realmente pensar um projeto de estratégia para aqueles locais. Econômica do sustentabilidade total. Perfeito. Falamos de um monte de coisa, hein?
estratégia de inovação. Muita coisa. Faltou espaço aqui no celular para anotar. A gente Faltou poderia espaço. ficar aqui 1h30 ou Faz. mais. Faltou espaço. Vamos ter esse podcast, o maior podcast da história do VeronCast. Vai ser. Então, pro nosso público, quem gostou, pode nos seguir o VeronCast, seguir a Veron Institute, a Veron Pastas no LinkedIn, no Instagram. Dá dica de tema. Seguir o Gustavo Roberti no LinkedIn. Bruno Amaral Ribeiro. Davi ali. E aí, Leandro, como é que te segue? Como é que se conecta ao Mining Hub? Como é que fica mais próximo aí de vocês? Boa. Primeira coisa, miningHub.com.br. Uma das coisas que a gente faz muito legal, isso aqui não é jabá, mas eu acho que todo mundo se fizesse um pouco dessa prática, seria interessante. A gente acabou de falar de sustentabilidade. Toda a nossa base de dados, aquela pergunta tradicional, o que é feito dentro do Mining Hub? Toda a nossa base de dados ela é aberta à comunidade. Que fantástico. Eu não tenho login de privilégio nenhum para entrar lá e fazer coisas que vocês não possam fazer do computador de vocês. Então, vocês entram dentro do site do Mining Hub, primeira coisa, na home, vai lá embaixo, rola a barra de rolagem, até lá embaixo coloca assim, meu melhor e-mail, cadastro. A gente não manda spam, a gente manda só informação do que rola dentro do Mining Hub. Então, você consegue acompanhar. 2, lá dentro tem todo o DNA, tudo que foi feito, desenvolvido, provas de conceitos, negócios, dificuldades que as mineradoras, está tudo registrado. Por que é isso? Também é por uma coisa legal? Não. Mas se tem uma solução que foi tentada ser feita, desenvolvida, e não teve uma solução, às vezes uma pessoa que entrou e viu aquilo, falou assim, cara, eu consigo adicionar valor nisso. Sim. Só que aquilo ali é um problema aplicado de alguém. Inteligência coletiva. Então ela entra na inteligência coletiva e faz aquilo avançar. Então tá tudo aberto, liberado, isso faz todo sentido pra gente. Então mininghub.com.br, siga as redes sociais nossas também, Mining Hub, o Hub da mineração. Leandro L. Rossi, quem LinkedIn, me procura lá, vai ser um prazer debater e conversar com vocês. Satisfação. Legal, vou tentar resumir aqui a nossa conversa, que deu bastante coisa. Rapidinho. Aí a parte difícil Quero é ver o sua. poder de síntese. Conversamos Quero ver. com Leandro Rossi, diretor executivo do Mining Hub, falamos sobre a história dele, falamos como que ele se conectou no Mining Hub, falamos sobre o propósito, sobre o funcionamento, discutimos sobre a necessidade de demonstrar ganhos, falamos sobre capacitação, necessidade de colaboração de todos os atores e que é importante ter apetite ao risco. É isso. Brilhou. É Na isso aí. capacidade de síntese, brilhou. Capaz, tá doido, né? Nossa IA. nossa, Esse aqui é o robôzinho. Exatamente, pessoal. A capacidade daqui, né? Gente, muito obrigado por mais esse episódio, Leandro. Mais uma vez, obrigado. E que honra, né? Que honra dividir contigo. Prazer né? é todo meu. Essa batalha de inovar com estratégia e trazendo resultado, cara. Prazer é todo meu. Obrigado e que mais e mais, vida longa aí o Mining Hub, que a gente inspire outros setores cada vez mais a puxar isso aí. E a gente não virar somente um hub só setorial, que tenham várias outras iniciativas aí. Tamo junto. Exatamente. É isso, A construção tá parabéns. por aí. Bora! Bora. Vambora. Abraço, Valeu, pessoal. Muito Valeu, obrigado. tchau. Parabéns. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O VeronCast é uma produção da Veron Partners e do Veron Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Pós-produção, Grace Lisboa. Logística, Camila Ishikawa. Marketing, Valéria Trombini. A Veron Partners e o Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.